Olá. Uma decisão que vem influenciar o mundo fora dessa empresa, podendo ou beneficiá-la ou prejudicar empresas rivais. Mas não é sobre essa questão das empresas, que eles podem ser dono, terem parte, ou até mesmo de fazendas que eles também podem ter. Mas um grande problema, eu já vi alguns comentários, é a questão de palestras, que não tem lastro, eles podem colocar o preço que quiser, basicamente, e ir lá para cima os valores recebidos por essas palestras. Ministros do STJ e do STF e do TST participaram de eventos promovidos por entidades e pessoas envolvidas em processos que eles relatam. No STJ, o ministro palestrou a convite de um político cujo processo de criminal ele arquivou. Olha, suspeito. No TST, o ministro mantém empresa de eventos patrocinada por grupos com interesse em julgamentos no tribunal. Muito suspeito. O Estadão, neste domingo, é a primeira essa matéria que tem um tempo, mostra o funcionamento da indústria dessas palestras a juízes. Autor da reportagem mapeou cachês de 10 magistrados em 17 eventos. Os cachês chegam a 50 mil e foram pagos por órgãos públicos, entidades empresariais e conselhos profissionais. As informações foram reunidas usando a Lei de Acesso à Informação e consultas a diários oficiais e entrevistas de pessoas ligadas ao tema. Aqui é o ministro Paulo Dias de Moura, do STJ, à direita, foi a Cuiabá para palestrar servidores da Assembleia Legislativa do Estado, promovido pelo deputado Max Russi, à esquerda. Foram 15 mil, o cachê foi de 15 mil a hora para falar uma palestra. Uma dúzia de pessoas. Ao menos dois ministros do STJ foram convidados para palestrar políticos cujo caso relatam na corte. E muitas vezes não é necessária a citação para fazer os pedidos dessas palestras. Pode ser pago por empresas ligadas a esses políticos, quanto à própria empresa que às vezes eles têm. O que cai muito nesse ponto é que, deve o resumo, em 2016 a presidência, o Ricardo Lewandowski e do Conselho Nacional de Justiça aprovou uma medida que ampliou a definição do termo magistério. Palestras anteriormente era havido como uma atividade paralela potencialmente conflitante. Foram equiparadas à função de professor. Esse movimento abriu caminho para que magistrados de diferentes instâncias se engajassem na forma intensa de realização de palestras remuneradas, o que levanta um questionamento sobre a moralidade dessas práticas. As palestras, em média, como foi mostrado, são remuneradas em valores acima de 50 mil a hora, e gera debate sobre o impacto dessas práticas na independência do judiciário. O levantamento aí do Estadão indica o valor de cachês varia significativamente, dependendo do tribunal de origem, do magistrado e das suas funções no momento do evento. O poder pode influenciar o mercado das palestras, o que levanta possíveis conflitos. Pensemos na seguinte situação: o juiz desses aí vai julgar uma causa sei lá, lojas americanas. Só falei porque tem uma embalagem ali, lojas americanas. As lojas americanas convidam o juiz para fazer uma palestra em suas dependências. Eles organizam ali o estacionamento da loja e montam um mini auditório para 50 pessoas, quase todos empregados ali da empresa. E paga 100 mil para o juiz. 15 dias depois, esse mesmo juiz vai julgar a causa das americanas. Vocês acham que
essas palestras sendo pagas não gera problemas quanto à ideia de autonomia dos magistrados? Ou pode configurar um conflito de interesse, pois até ser uma maneira de facilitar a corrupção entre esses deputados? Ou entre esses juízes? Pense sobre isso. E seguindo esse mesmo ponto, temos esse daqui. De 2006, na mesma época que saiu, essa resolução que equiparou palestras a dar aulas, a possibilidade de regular o relacionamento de juízes e empresas que pagam palestras, mas podem acabar sendo alvos de ação. A intenção da resolução é verificar que se um magistrado foi contratado para fazer uma palestra em determinada empresa, a fim de constatar se seu juiz pode ou não ser impedido de julgar o processo. O Conselho informou que propôs a equivalência de palestras ao exercício do magistério, não interferindo o valor de suas remunerações. Bem, eu vou entrar aqui no tema, existe essa discussão. Esse ganho desse grupo, dessa indústria das palestras, promovida costumeiramente por entidades empresariais, conselhos profissionais, essas apresentações. Uma duração média de 1 hora, rendendo cachê de 50 mil para o juiz. Em alguns casos inclui também uma viagem turística, inclusive internacional. Nós podemos lembrar do famoso Gilmar Palusa, que a Justiça de Portugal mesmo estava investigando, está ainda na realidade, investigando sobre a questão de lavagem de dinheiro. Tanto que o Gilmar Palusa, o último não foi lá em Portugal, tradicionalmente, como era antes, foi em São Paulo. A Constituição fala, veda o juiz a exercer outras ocupações além de julgar e dar aulas. Essa de 2016, essa resolução, equiparou aulas a dar palestras em eventos. E em 2021, o CNJ ainda revogou a obrigação de alguma transparência, com palestras sendo remuneradas a institutos privados e advogados corporativos. Aí entra a coisa mais interessante, pois o advogado pode contratar o juiz para dar uma palestra e, pouco tempo depois, esse mesmo advogado tem uma causa dele sendo julgado. Tem essa questão que eles podem até ter atividades empresariais na condição de cotistas ou acionistas, mas não administradores. Então muitos criam empresas, usam essas atividades paralelas para altos ganhos, mas uma falta de transparência sobre valores cobrados, somada à possibilidade de juiz abrir empresas, vai contra o que se espera de uma justiça íntegra. Transforma esses eventos na oportunidade de criar proximidades, estreitar relacionamentos e afetar a parcialidade dos julgamentos e até facilitar a corrupção. Então é esse o problema, basicamente, quando se equipara dar palestras à aula nesse sentido dos juizados. Pois é uma maneira muito fácil de fazer lavagem de dinheiro e de comprar aquele juiz. Então, vamos lembrar, por exemplo, que o Toffoli recebeu altos presentes para do Vocaro e nós temos isso daqui que ilustra muito bem a situação. Polícia Federal suspeita de corrupção passiva de Dias Toffoli. Investigadores da Polícia Federal envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias Banco Master suspeitam que Dias Toffoli, ministro do Supremo Federal, tenha praticado o crime de corrupção passiva. Apesar das suspeitas, o magistrado ainda não é formalmente alvo da investigação. Olha, tá aí um dos grandes motivos que juiz não pode ter algumas coisas e também é necessário que seja posto um código de ética para juízes. Só lembrando, nessa semana o Moraes e o Toffoli, de acordo com Gilmar Mendes, foram contra se colocar código de ética, onde eles comentam, nós já temos muitos problemas, muitas limitações ao cargo, fala tudo isso. Mas eu vou contar uma novidade para o Moraes e para o Toffoli, que acho que ele não sabe. Ele não é obrigado a ser juiz. Se ele acha tão ruim todas essas implicações que o cargo lhe dá, abre cargo, meu caro.
Simples assim. Curta, comentem, compartilhem e comentem deixando suas opiniões. É muito útil. Obrigado.